Então, nessa aula vamos ver o que é a paridade de função. Então, o primeiro caso aqui é o que seria uma função ser par, né? Então, a função é dita par se ela satisfaz a seguinte condição, que f de menos x é igual à própria função f de x. Então, neste caso aqui, basicamente se a gente perder o valor da variável x, ela retorna a própria função f de x. E esse tipo de função tem a característica de ser simétrica em relação ao eixo vertical. Então, a gente pode considerar um exemplo de uma função par, né, que é f de x igual a x ao quadrado. Para a gente verificar se ela é realmente uma função par, a gente precisa aplicar, né, verificar se essa função satisfaz essa condição aqui. Então, basicamente, a gente vai pegar a função f menos x. Então, a f de menos x é menos x ao quadrado, né? Fazer menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado vai ficar menos x vezes menos x. Menos com menos você vai dar mais, então x ao quadrado. Só que x ao quadrado é a própria f de x. Então, eu obtenho fazer f de menos x é fazer a própria f de x. Então, ela satisfaz essa condição aqui. E a gente consegue verificar então que esse tipo de função é simétrica, porque se eu pego aqui o eixo x, o eixo y, né, eu vejo que ela é simétrica aqui em relação a esse eixo. Então é como se eu pegasse esse pedaço aqui e girasse, né, flipasse ela e ela continua sendo igual ao do outro lado também. Então esse tipo, a gente diz que esse tipo de função aqui, que ela, se ela é igual aqui, né? Os valores aqui, a essas alturas aqui são idênticas, ela é dita uma função simétrica. Então a gente tem outro caso, no segundo caso, quando é uma função ímpar. Ela só é uma função ímpar, só satisfaz essa condição, que f de menos x é igual a menos f de x. Então quando eu considero a variável negativa, basicamente eu troco o sinal da própria função f de x. Daí, neste caso, é uma função dita antissimétrica. Então, o caso de função ímpar é a função f de x igual a x, né? A função identidade. Daí, se eu pego, para verificar se ela realmente é uma função ímpar, né? A gente precisa verificar se ela satisfaz essa condição aqui. Então, para verificar isso, a gente faz f de menos x. Só que f de menos x é menos x. Só que menos x é basicamente trocar o sinal da própria função f de x. Então ela fica menos f de x. Só que isso daqui a gente acabou de verificar que ela satisfaz essa condição aqui, que é f de menos x igual a menos f de x, que foi o que ela mostrou. Então ela é de fato uma função ímpar. E a propriedade dela ser antissimétrica, a gente pega aqui então o eixo y, né? E verifica que essa função ela inverte o lado, né? Então, quando ela troca, passa daqui para lá, ela é invertida em relação a esse eixo. Então, ela não é simétrica, né? Porque se ela fosse simétrica, ela teria que ser assim. E nesse caso, ela é antissimétrica porque ela inverte. Ela chega no ponto, na origem, e ela troca desse sinal, né? Então, ela é uma função antissimétrica. Existe também um único caso que é uma função que ela é dita par e ímpar ao mesmo tempo. E essa função ela é a função nula. Então é f de x igual a zero. Então esse é o único caso que é uma função par e ímpar ao mesmo tempo. Mas também existem outros casos que ela não são ímpares e nem pares. Então nesse caso, que elas não são nem pares nem ímpares, um exemplo dessa função é eu somar uma função que é ímpar, né, que é o caso x, né, a função de identidade, mais uma função par, que é x ao quadrado. Então, a soma de uma função ímpar com uma par vai dar uma função que não é nem ímpar nem par. Como que a gente verifica isso? Então, a gente precisa verificar se ela satisfaz aquela condição de ser uma função par. Então, eu pego f de menos x,
Só que f de menos x aqui vai ficar menos x, então eu coloco um sinal negativo, né? Aqui na frente de x. E o x ao quadrado, como fica menos x vezes menos x, vai dar mais x, então vai ficar menos x mais x ao quadrado. Mas isso daqui não é a própria função f de x, hein? Que a função a função f de x é mais x ao quadrado. E nesse caso é menos x mais x ao quadrado. Então ela é diferente da função f de x. Então nesse caso ela não é par, né? Porque ela precisa satisfazer aquela condição de aqui, né, que a gente impôs anteriormente, que é esse caso aqui, é f de x, menos x igual a f de x. E o outro caso para a gente verificar se ela é ímpar é esse f de menos x igual a menos f de x, que também nesse caso não vai ser satisfeito. Então se a gente considerar ela f de menos x, então vai ficar a mesma coisa, menos x mais x ao quadrado, e isso é diferente de fazer menos f de x, porque o menos f de x seria f de x, menos f de x seria menos x ao quadrado. Só que aqui a gente tem um mais, né? Então ela não é a menos f de x, ou seja, nesse caso ela não é par também. Então aqui esse é um exemplo de uma função que não é nem par nem ímpar, eu acabei de mostrar. E isso também se reflete no gráfico da função, que eu tenho o eixo y aqui, e ela não é nem simétrica, né? Porque para simétrica ela teria que passar aqui no eixo zero aqui, na origem aqui, ser igual para o outro lado, né? Isso seria ser simétrica. Mas ela não satisfaz isso, né? Que a origem tá aqui, ela não é idêntica aqui, ela não é idêntica para o outro lado. E também não é antissimétrica, né? Porque para ser antissimétrica ela teria que ser só invertida aqui, né? Ela veio daqui, teria que ser invertida para lá. Mas também não é esse o caso, então ela não é nem simétrica e nem antissimétrica. E, e basicamente são esses os casos da paridade de funções.